Hoje vamos entender como que o açúcar é utilizado para controlar os escravos da Matrix. A Matrix, pode pensar no filme lá do Neo que para as balas, porque é por aí mesmo o sistema que controla a gente. O sistema político que controla a gente, o sistema de indústria alimentícia que controla a gente, tá tudo interligado, pô. É todo mundo lá em cima, no topo da cadeia alimentar, jogando dominó, e a gente, nós somos as peças, certo? Vamos entender como que o açúcar é a ração de quem é escravo da Matrix, certo? Ó, vamos passar rapidão aqui na bioquímica. Tem 3 tipos de açúcar, para a gente entender o que é o açúcar. Talvez a gente imagine o açúcar só como aquele pozinho branco lá que você mistura no café, mas não, tem vários tipos de açúcar, certo? Se você voltasse lá na aula de ensino médio de química, química e biologia, o professor fala assim: nós temos 3 tipos de açúcar, nós temos a glicose, a frutose, a galactose. Certo, professor, mas onde eu encontro cada um desses? Sabe quando você toma o leite e ele tá gostosinho porque tá doce? Pronto, é porque tem 2 tipos de açúcar, são 3 tipos de açúcar, certo? Os principais. São os blocos unitários. Aí quando um bloco junta com outro, vira outro açúcar, certo? Então, glicose, quando junta com a galactose, vira a lactose. Já viu? Eu sou alérgico à lactose. Na verdade, a lactose é uma junção de 2 açúcares, que é a glicose e a galactose. Ah, entendi. E o açúcar que a gente encontra aquele, sabe, o pozinho branco mesmo? Ali é sacarose. Sabe o que é sacarose? É quando a glicose junta com a frutose. Aí, vira a sacarose, mano. Enfim. Tem vários outros tipos de açúcar, como por exemplo, se você juntar glicose com glicose, vai virar dextrina, já viu aqueles maltodextrina? Enfim, tem vários tipos de açúcar. O objetivo aqui não é fazer essa explicação completa de bioquímica, como é que funciona lá no seu fígado, nem nada. É para entender qual é a exata função do açúcar na manipulação das peças do jogo que o sistema joga com a gente. Então, a minha teoria é a seguinte: começou com uma ambição dos bilionários em vender mais produtos, mas em algum momento eles perceberam que quanto mais açúcar você come, menos família você tem. Veja, o que eu quero dizer com família? Menos vontade de ter um filho e de ter uma família você vai ter. Por alguns motivos. Número 1. Quando você come açúcar em excesso, no fundo você está engolindo uma emoção. Veja. E o ser humano, ele é criado para enfrentar situações complicadas na vida. Só que ele desenvolveu milhões de anos batendo de frente com o problema. Imagine lá em 1600 e tanto, um cara de 30 anos tem um problema com filho, com financeiro, com guerra. A única maneira que ele tinha de resolver esse problema era ele engolindo o próprio medo, transformando esse medo em uma ação e resolvendo esse problema, certo? Precisava aumentar a testosterona dele para ele resolver o problema. Quando a gente pega um jovem hoje de 30 anos e coloca ele para confrontar um problema como encontrar um trabalho, ou flertar com uma mulher, ou ir à academia, ou confrontar o próprio pai em casa, agora ele tem uma saída de emergência para não confrontar esse problema, que é o açúcar. Eu falo até por mim, mesmo eu fazendo a dieta da selva, em vários momentos onde a pressão aperta em algum ponto da minha vida, eu me sinto com mais vontade de comer mais frutas. Aí eu desconto na fruta, por exemplo. Mas eu sinto a vontade de preencher isso com carboidrato. Principalmente sexta-feira à noite, que é quando eu antigamente saía, me drogava, fazia um monte de coisa.
e agora eu fico em casa para dormir cedo e surfar. Aí eu sinto uma leve depressãozinha, sexta-feira à noite, e eu penso, poxa, que bad. Aí são nesses momentos que eu sinto a vontade de comer mais besteira. Aí eu vou lá e pego uma fruta, boto um leite, sabe, iogurte com mel. Só que a níveis controlados, iogurte com mel e tal. Mas imagine se eu tivesse uma garrafa de Coca-Cola 2 litros na minha geladeira. Eu ia tomar ela toda. Conforme eu fujo dos problemas atuais da minha vida. E quando você come o açúcar, você fica manso. É ou não é? Sabe aquela sensação de você comer até se empanzinar até o talo? Ali você tá manso. Só que a quantidade que você precisa para se empanzinar com uva congelada e iogurte é esse volume aqui de comida, certo? Para você se empanzinar do mesmo jeito com uma torta, você precisa desse volume, só que para o seu corpo é uma diferença brutal na quantidade de açúcar que você comeu. E é por isso que o açúcar ele é utilizado como uma ferramenta de controle da sociedade atual. Entope o açúcar em todas as comidas. É tipo aquela ração para dar pra gado que tá violento, sabe? Se acalme. Tome aqui esse iogurte saborizado da marca tal. Tome aqui esse chocolate porque a vida é equilíbrio. Coma aqui essa barrinha de chocolate. E aí você vai amansando. E aí a população não se rebela. A população não vai de frente ao governo que, sei lá, mente nas eleições. Você não vai... Você não flerta, aí você diminui sua família. E o futuro, pelo topo do sistema, já foi... Eles já descobriram que não vai precisar de tanta gente no mundo mais. Você pira ou não? Antigamente a gente precisava de muita gente no mundo porque a gente precisava de escravo. Aí depois não precisa mais de escravo, porque não pode ter mais. Agora a gente precisa de trabalhador CLT que ganha um salário mínimo. Beleza, agora não precisa... Mas daqui a pouco vai ser tudo robô. Não vai ter mais necessidade de ter tanta gente no mundo. Não vai ter nem emprego para essa galera. E pro planeta não virar uma cracolândia a céu aberto, a gente precisa fazer esse povo ter menos filho. Como? Vai aos poucos, né? Vai fazer uma chacina. Amansa todo mundo, joga um monte de comida vagabunda na cabeça de todo mundo. O pessoal vai ficando fraco, manso, não flerta, não tem filho, não enfrenta problema, não desenvolve testosterona e ainda não reclama. Então o açúcar começou como um diferencial de competição entre sucrilho. No meio do caminho descobriu que mata, aí tiraram a culpa do açúcar e colocaram a culpa na manteiga, no bacon, nas gorduras. E descobriram depois que, rapaz, esse pessoal tá tendo menos filho. Não, deixa. Em algum momento lá pra frente, os robôs vão tomar conta. É claro que vai. Quando nos anos 90 eles fazem o filme Eu, Robô com Will Smith, já viu aquele filme? Eu, Robô com Will Smith? Já, né? Se nos anos 90 a gente já sabia que o futuro ia ser robô, imagine quem está dominando o mundo lá em cima. Se chegou na televisão, se nos anos 90 a gente já assistia os Jetsons, lembra dos Jetsons? Que era aquela família futurística que andava em carros voadores e que tinha um robô dentro de casa. Todo mundo já sabe que o futuro é esse. Todo mundo já sabe que o robô vai substituir o afegão médio aqui embaixo. Então bora podando aos poucos. Pro pessoal não sair reclamando muito, que não tá tendo filho, que tá derrubando a testosterona, vamos fazer um negocinho docinho e viciante e colocar na cabeça de todo mundo. Por isso que o açúcar é a ração do escravo da Matrix. Daqui a pouco tempo, nossa população, a grande massa da população,
se não for exterminada antes de nascer, o planeta está fadado a ser uma cracolândia a céu aberto, onde ninguém tem emprego, ninguém tem o que fazer, porque os robôs tomaram conta. Beleza? Tamo junto, só o começo. Falou!